Olá, eu sou o professor Rafael Bona e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os roteiros adaptados. As adaptações, elas estão presentes em quase tudo que for acessível da indústria do entretenimento. Um dado que chama um pouquinho a atenção é que mais de 80% dos premiados com o Oscar de melhor filme, eles são roteiros adaptados. Toda adaptação é quase sempre um processo transcultural, pois envolve questões de referências culturais do adaptador e também do público. E assim, vamos imaginar a história do filme Maria e João, o filme que estreou agora recentemente nos cinemas, e a versão do Conto de Fadas dos Irmãos Grimm, contextos culturais diferentes, públicos diferentes, ou seja, a adaptação ela permite relançar constantemente obras antigas num novo contexto, num contexto mais contemporâneo. E é interessante porque cada vez mais produtores de audiovisual, eles se interessam por adaptações por ser mais viável e também por trabalhar por um material que já tem um público conhecido. Entretanto, o custo de uma adaptação ele pode ser um pouco alto, pois você paga duas vezes pelo projeto, uma para comprar os direitos e a outra para fazer o roteiro. É bom nós lembrarmos também que reboot, remake e prequela, eles não são considerados adaptações. Transmídia também não é adaptação, no sentido literal do termo, mas isso a gente vê em outro momento que nós vamos falar somente de transmídia. Raramente um filme começa e termina da mesma forma que o livro de origem. E O Vento Levou é um caso interessante, pois o filme ele começa com a primeira cena e termina com a última cena do livro. Alguns personagens do livro eles foram cortados na versão do filme, como a mãe da Scarlett, que ela tinha um papel importante na obra, mas não caberia nas quase 4 horas da versão adaptada para o filme. Então, quais seriam as dicas para se fazer uma boa adaptação? Vamos nos ater nas experiências intertextuais. Mas o que é um intertexto? A gente entende por intertexto a criação de um texto a partir de outro existente. Vamos pegar de exemplo aquele vídeo publicitário que aparece a Xuxa fazendo uma espécie de interação com Stranger Things. Então aqui no vídeo a gente vê a Xuxa fazendo uma alusão a ela própria nos anos 80 e ela também comenta sobre a sua famosa boneca, que era uma lenda urbana nos anos 80 aqui no Brasil. Vixe, gente, será que ela comprou minha boneca? Ela também fala de ouvir o seu disco ao contrário, ou seja, uma outra lenda urbana. Quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Hein? Quem quer? Quem quer? Ou seja, um intertexto para fazer um comercial de uma série que se passa nos anos 80, que também trabalha com algumas questões que são relacionadas ao terror e à ficção científica. Viu só? Xuxa anos 80, Stranger Things anos 80. Nós já temos uma alusão. É disso que as adaptações elas são frequentemente fundamentadas. A paródia é uma das formas mais conhecidas das adaptações, que foi esse caso da Xuxa, a gente pode chamar também de adaptações paródicas. Nós temos outros exemplos também, como os Simpsons, Turma da Mônica e até mesmo os Trapalhões, que passaram muitos anos entre as maiores bilheterias do cinema nacional com adaptações, principalmente de paródias. Uma das coisas para se levar em conta também é a tal da licença poética. É um trabalho que o roteirista tem, no qual ele tem a liberdade para alterar algumas partes da história, algumas situações que aconteceram na história original. Vamos observar todo o trabalho maravilhoso que a roteirista Carolina Coccio ela teve para transformar a Andréa Beltrão em Hebe Camargo. E aí, o que foi levado em conta quando se adaptou a história da apresentadora para o filme Hebe, a Estrela do Brasil? Então, Carolina fez muita pesquisa, principalmente em entrevistas com a apresentadora, foco nas histórias mais interessantes e principalmente conversas com parentes e amigos. Uma das partes mais emocionantes do filme, por exemplo, ela nunca aconteceu, que foi o encontro da Hebe com o Roberto Carlos na sua estreia no SBT. Então, com licença, essa é a tal da licença poética e nem sempre ela agrada a todo mundo. Uma dica de filme que retrata alguma dessas questões sobre adaptação é o filme Adaptação, que tem o Nicolas Cage e a Meryl Streep. O próprio roteirista do filme, o premiado Charlie Kaufman, já ganhador do Oscar, ele se coloca como um personagem principal e tem o trabalho de adaptar um livro para um roteiro de cinema. Logo no começo do filme, o Charlie ele tem uma conversa com o seu irmão gêmeo, o Donald,
que existe apenas no filme, no qual ele reforça que cursos de roteiro eles são inúteis. Além disso, ele reforça a dificuldade em se fazer uma adaptação de um livro para um filme. There are no rules, Donald. And anybody who says there are is just, you know... Not rules. Principles. McKee writes that a rule says you must do it this way. A principle says this works and has through all remembered time. The script I'm starting, it's about flowers. Oh. Nobody's ever done a movie about flowers before. So there are no guidelines. What about Flowers for Algernon? Well, no, that's not about flowers. Oh, okay. And it's not a movie. Sorry, I never saw it. Okay, keep going. Look, my point is that those teachers are dangerous if your goal is to try to do something new. And a writer should always have that goal. Writing is a journey into the unknown. It's not building, one of your model airplanes. Cursos de roteiro e livros de roteiro nunca são inúteis. Um dos autores mais famosos na área da escrita de roteiro é o professor americano Robert McKee, que também é representado no filme. Okay, thank you. We have a long 3 days ahead. Years from now, you'll be standing around a posh cocktail party congratulating yourself on how you spent an entire weekend locked in a room with an asshole from Hollywood for your art. I am pathetic. I am a loser. So, what is the substance of writing? I have failed. I am panicked. First, I have sold out. I am worthless. Last, what the fuck am I doing here? What the fuck am I doing here? Fuck! It is my weakness, my ultimate lack of conviction that brings me here. Easy answers, rules to shortcut yourself to success. And here I am, because my jaunt into the abyss brought me nothing. Well, isn't that just the risk one takes for attempting something new? I should leave here right now. I'll start over. I need to face this project head on and God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Lá pelas tantas, o Charlie ele corre atrás do McKee e ele pede ajuda para adaptar o seu livro. Então os dois vão no bar conversar e o McKee então dá algumas instruções para ele. That's not a movie. You gotta go back. Put in the drama. I can't go back. I've got pages of false starts and wrong approaches. I'm way past my deadline. Tell you a secret. The last act makes the film. Wow them in the end, and you got a hit. You can have flaws, problems, but wow them in the end, and you've got a hit. Find an ending, but don't cheat, and don't you dare bring in a deus ex machina. Your characters must change, and the change must come from them. Do that, and you'll be fine. You promise? Mr. McKee. Então, só para sintetizar tudo que a gente falou aqui agora, esteja primeiramente atento às questões dos direitos autorais. Isso é a principal coisa que você precisa ir atrás. Você tem que também desenvolver uma história que ela cubra um curto período de tempo. Talvez, quando você vai usar uma história, o total da história original, ela serve lá para um seriado de televisão, para uma telenovela ou coisa do tipo. Outra coisa, utilize referências, sejam elas diretas ou indiretas, como as alusões de fatos relacionados à temática daquela história. E faça muita pesquisa. Leia entrevistas ou até mesmo procure obras que elas sejam relacionadas àquela que você está adaptando. Tem alguns livros que são bem interessantes em relação a questão de roteiro e adaptações que talvez podem te auxiliar. É o famoso livro do Doc Comparato, da criação ao roteiro. Nós temos também o Manual do Roteiro do Sid Field e a Arte da Adaptação da Linda Seger. E claro, não esquecendo o livro do Robert McKee, o History, que também é bem conhecido, bem famoso no mundo inteiro. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!